Glória a Deus. Pode se assentar. Obrigado, time de adoração. Bom dia para todos. Especialmente para os nossos papais. Feliz Dia dos Pais aí. Uma salva de palmas para os nossos papais presentes aí. Deus abençoe a vida de cada um. Vocês são preciosos na vida desta igreja. Nós cremos aqui na Igreja Batista Alicerce, nós cremos mesmo na importância que a família tem na vida de cada pessoa, mas a gente crê também na importância que a família tem na construção da igreja. Eu sempre gosto de dizer que uma igreja forte é feita de famílias fortes. E uma família fortalecida, uma família firmada em Jesus Cristo, na sua palavra, ela é nutrida pela presença de um pai, de um marido, que assumiu esta missão preciosa de ser líder e de ser essa presença nutridora, pacificadora, cuidadora e protetora na sua casa. Então, obrigado, pais, aqueles que já são, aqueles que estão no planejamento ainda de se tornarem, que todos sejam abençoados em nome de Jesus e sejam um instrumento de bênção no seu lar. Bom, antes de eu entrar na palavra a ser compartilhada hoje mesmo, eu quero dar algumas palavras pastorais importantes aqui para vocês como igreja. Então, se você está nos visitando, não se constranja, mas essa é uma palavra do pastor para a igreja, para a membresia, no intuito mesmo da gente caminhar em unidade, caminhar em comunhão. Inclusive nós estamos numa série de mensagens focadas nesse pilar, um dos pilares, um dos 4 pilares da igreja, que é comunhão. E começamos domingo passado com a mensagem que o pastor Norberto compartilhou. E nós continuamos por mais 3 domingos abordando textos da palavra de Deus que nos remetem, nos fazem refletir e pensar sobre esse valor e esse pilar importante que é a unidade. E viver unidade às vezes passa por momentos assim, em que a gente precisa dar uma palavra muito específica para trazer nossos pensamentos, nossas orações, nossas percepções para um mesmo lugar. Primeiramente, hoje é Dia dos Pais, mas eu quero fazer um convite do nosso ministério, eu ainda estou aprendendo o nome, Alicerce Materno, e tem a iniciativa, que é essa iniciativa aqui, uma conversa sobre desafios da maternidade. A gente vai fazer o encontro no próximo sábado, dia 17, às 15 horas. É um encontro para mães, especialmente mães que estão aí com seus filhos na fase lactante ainda, né? Então é um trabalho bem focado nas mães do puerpério e nessa fase de lactante. Então nos procure na saída, procure nossos voluntários para você fazer sua inscrição, ou use o QR Code que está enorme. Talvez tenha que ajustar ele na tela. Você consegue, Isaac? Bom, se o Isaac não conseguir, lá na saída procura um dos nossos voluntários. Vou pedir para o pessoal do acolhimento receber, viu, Arthur? Manda para o pessoal do acolhimento o QR Code, e aí as mães que quiserem fazer inscrição, procurem o pessoal do acolhimento para fazer sua inscrição através do QR Code, próximo sábado, dia 17, às 15 horas. Bom, vamos às palavras que eu quero compartilhar com vocês, palavras pastorais que eu quero compartilhar com você nessa manhã. São 2 palavras, uma a respeito do pastor, outra a respeito da igreja. Então, primeiro eu quero falar sobre a minha saúde. Eu planejei ter esse momento para falar com vocês logo depois da conferência. Não quis falar, já tinha condições até de falar um domingo antes da conferência, mas achei que não era um momento adequado, porque a gente estava em clima de conferência e isso ia de alguma forma talvez
competir com a nossa atenção, e eu não queria isso, então eu guardei para falar depois da conferência, mas fui surpreendido, né, logo depois da conferência, com a necessidade de entrar no processo de tratamento já imediatamente. Então, eu fui diagnosticado com uma doença autoimune. O nome é muito complicado, eu não vou ficar falando aqui, até porque você vai depois procurar no Google e vai ver um monte de coisa assustadora lá, e eu não quero que você fique assustado, porque está tudo sob controle, tá bom? Eu fui diagnosticado, eu tive uma internação importante, assim, há alguns meses atrás, no final de abril, muitos de vocês acompanharam, porque eu tive dengue. E a minha dengue teve um fator complicador que atacou meus rins, por alguma razão, mas, ao mesmo tempo, esse momento difícil que eu vivi lá, no final de abril, foi uma porta para a descoberta dessa doença que eu não sabia que eu tinha, uma doença autoimune que ataca os meus rins. E a gente levou cerca de 2 meses, um pouco mais, para a gente poder entender o que estava acontecendo, que doença é essa, qual a gravidade dela, o que vai acontecer comigo. E eu fiz muitos exames, mais exames do que eu fiz o resto todo da minha vida, e para poder ajudar mesmo nesse processo. E aí levou esse tempo para definir que doença era exatamente e que tratamento era indicado para essa condição que eu descobri ser portador. Então eu entrei oficialmente no tratamento na última quarta-feira, porque durante a conferência eu apresentei novos sintomas que fizeram com que o médico adiantasse a administração da medicação que estava prevista aí para eu usar lá para setembro, mas aí o médico que tem me acompanhado desde abril disse: não, seu caso não é de vida ou morte, ok? Não é um caso de vida ou morte, mas a gente não vai ficar procrastinando uma coisa que a gente pode fazer imediatamente. E aí, por isso, eu tive que mandar o vídeo que muitos de vocês receberam. Na quarta de manhã, eu estava a caminho do hospital, porque foi assim mesmo. O médico me ligou e falou: vamos internar amanhã. Me ligou na terça-feira e falou: vamos internar amanhã de manhã. E aí eu acordei, deixamos as crianças na escola e fomos para o hospital para esse tratamento. É um tratamento imunossupressor, então por isso vocês vão começar a ver o pastor Darth Vader aí, de máscara na frente de vocês. Aí eu não posso me aproximar muito, então a gente vai ter que se controlar no abraço. Desculpa. Essa parte é uma parte difícil, mas a gente consegue. Então, por um tempo, vocês vão ver um pastor de máscara, dando tchauzinho assim, um pouquinho de longe. O soquinho pode. Mas vai ser por um tempo, porque minha imunidade já começa a baixar. E eu tenho que ter cuidado com outras doenças que eu posso contrair nesse período. Então, eu tenho que diminuir o contato físico, tenho que usar máscara, tenho que evitar aperto de mão, abraço. Então, o soquinho, o tchauzinho, um abraço assim. Eu não sei como é que é abraço em libras. Como é abraço em libras? Então, o abraço em libras, né? E eu vou me sentir muito amado dessa maneira, com vocês me ajudando a cuidar da minha saúde. Serão provavelmente 6 meses nesse processo. A gente crê e está orando por isso, para que sejam só 6 meses e eu não precise mais de tomar essa medicação. Então, meu pedido é que a gente ore mesmo pela remissão da doença e que esse acompanhamento durante esses 6 meses seja um acompanhamento que a gente celebre passo a passo. Cada mês, cada avanço nesse tratamento, a gente já tem motivos para celebrar, porque eu fiz a aplicação
a primeira aplicação quarta-feira, vou fazer a segunda agora quarta-feira novamente, então devo internar novamente para tomar o remédio. Mas eu tomei o remédio na última quarta-feira, fiz um exame, na última não, eu estou confundindo, é na semana retrasada, né? Já tem 10 dias aproximadamente, pouco mais de 10 dias que eu tomei o remédio. E agora, nessa última quinta-feira, uma semana e um dia depois da medicação, eu fiz exames e os exames já marcaram já uma melhora nas minhas taxas, né, que precisam melhorar. Então foi muito bom isso, já é um motivo para a gente agradecer a Deus, celebrar. A previsão de eu poder tomar essa medicação era bem mais para frente, tinha que esperar o plano de saúde autorizar. Quando eu internei, o médico falou, você deve ficar internado aqui até o final de semana, para na segunda-feira você tomar o remédio, mas a autorização veio no mesmo dia, eu tomei o remédio no mesmo dia da internação e sexta-feira eu já estava em casa. Então Deus tem cuidado da gente assim, nesse processo e na celeridade do cuidado comigo. Eu estou sendo cercado de muito carinho e muito profissionalismo com os médicos que têm cuidado de mim. Inclusive, uma médica que tem sido instrumento de Deus na nossa vida é aqui da nossa igreja, que é a Aimee. A Aimee tem sido assim, um instrumento de Deus, apesar dela ser pediatra e eu não ser mais paciente pediátrico. Mas ela tem sido um instrumento de Deus para nos tranquilizar, nos orientar, e tem acompanhado passo a passo também desse processo, não só como uma irmã, mas também como uma profissional excelente que ela é. Então essa é a primeira palavra sobre a minha saúde, para que a gente caminhe junto nessa batalha, e eu tenho convicção de que em Deus nós vamos celebrar essa vitória em nome de Jesus, e eu vou ficar bem, e a gente vai continuar construindo essa igreja linda que a gente está construindo juntos. Amém? Obrigado pelas orações, pelas mensagens de carinho que eu já tenho recebido. Eu louvo a Deus por fazer parte de uma igreja tão cuidadosa, tão linda como é essa igreja. Que Deus abençoe sua casa, seu lar ricamente por tudo que você tem depositado no Senhor, por amor à vida desse pastor aqui. Deus abençoe sua casa e sua família. Obrigado. Essa é a primeira palavra sobre a minha saúde. A minha segunda palavra é sobre o tempo que a gente está inaugurando, que a gente inaugurou com a nossa conferência, né? A conferência é um marcador mesmo, a gente está usando como um marco, um memorial do tempo de plantação dessa igreja Batista Alicerce. Até a data da conferência, a gente vem trabalhando muito, obviamente, para organizar a igreja. A gente passou pelas assembleias, a gente passou por elaboração e aprovação de estatuto e tantas coisas que são formalidades, mas que a gente conseguiu transformar essas formalidades em festividades. A gente tem esse talento aqui nessa igreja, né? A gente transforma tudo em celebração, em festa, em motivos para a gente agradecer e festejar. E foi assim que a gente viveu esse processo todo até a nossa conferência. A partir de agora a gente está, francamente mesmo, num processo de plantação de uma igreja. O que significa isso? Significa que a gente precisa ir fazendo e mudando elementos fundamentais da vida da igreja para que aquilo que é a visão que Deus tem nos dado, começou a nos dar desde o ano passado, com os 4 pilares, que essa visão comece a se estruturar e se formar como algo vivido e experimentado pelos membros da igreja, pelos voluntários da igreja, pelos líderes da igreja, e a igreja então possa ministrar isso na vida daqueles que se aproximam de nós, se achegam a nós. E a conferência deu início a essa nova estação. Então é um tempo muito precioso para nós como igreja, em que nós precisamos entender o chamado que Deus tem para nós, a nossa vocação. E eu tenho orado e perguntado muito para Deus: Senhor, qual é a direção, qual é o foco que a gente precisa ter?
E eu tenho entendido que esta igreja está sendo chamada para ser um lugar de formação espiritual. Eu compartilhei isso recentemente numa mensagem de domingo aqui, que a gente tem uma declaração da visão da igreja já, e que a gente resume em uma expressão que é formar vidas em Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o chamado que Deus tem nos dado. E por que eu estou me dedicando a falar sobre isso? É porque eu sei que com as festividades, com a própria conferência, a gente fica entusiasmado com a igreja, entusiasmado com o que está acontecendo, e esse entusiasmo vai nos impulsionando a querer dar ideias, a querer implementar coisas novas, novos ministérios, novos grupos, novas ações, novas iniciativas. Mas eu queria chamar você, membro da Igreja Batista Alicerce, a um tempo em que a gente vai focar nas nossas raízes. Não é tempo agora da gente inovar, da gente inventar coisas novas, ações novas, ministérios novos, iniciativas novas. É tempo da gente entender o que Deus está falando conosco e nos chamando para ser, antes de fazer. Vou repetir, Deus está nos chamando para ser, antes de fazer. E um dos valores desta igreja é que pessoas são mais importantes do que tarefas. E isso é também, eu creio que é assim para Deus. Deus não está muito mais interessado em você do que no que você é capaz. Deus está interessado no seu coração e não na sua performance. Então a gente tem que reprogramar nosso coração, muito apegado a entender nosso valor através daquilo que a gente realiza, e entender que o nosso valor está na nossa identidade em Cristo. Nosso valor está no fato de sermos filhos. E para a gente ser filho, a gente não fez nada. Foi Ele que fez. Então é um tempo que nós pastores da igreja, nós vamos nos dedicar a montar um processo para que toda a membresia da igreja entenda esse chamado de formação espiritual. Esse chamado que, primeiro, é um chamado para você buscar formação espiritual na sua vida, buscar crescimento espiritual, buscar entrar nesse processo que a gente chama de jornada da vida, de você conhecer mais a Jesus, de você render áreas da sua vida que ainda precisam ser rendidas a Ele, de você aprender a compartilhar sua vida com aqueles que Deus tem colocado ao seu redor, e de você então assumir um papel de manifestar o ministério que Jesus tem te chamado para exercer. Então esse processo cíclico e crescente de conhecer, render, compartilhar e manifestar, conhecer, render, compartilhar e manifestar. Nós pastores, nós queremos que a igreja entenda isso, que a igreja viva isso. Então, finalizando essa palavra, o que eu desejo? Desejo que você fique ligado nos convites que a gente vai fazer, nas convocações que a gente vai fazer para essa formação, para esse treinamento e essa formação no ambiente da igreja. Porque o nosso foco durante os próximos meses, até o ano que vem, vai ser a gente, como igreja, entender essa coluna vertebral da igreja, que a gente vai chamar de caminho alicerce. E a gente precisa que todos os membros, todos os voluntários, todos os líderes da igreja entendam bem isso. E aí, quando isso estiver bem estruturado, bem firmado no nosso coração e no nosso jeito de ser igreja, aí vai ser a hora da gente começar a pensar, então, o que a gente precisa ter e o que a gente não vai ter nessa igreja? O que a gente vai ter e o que a gente não vai ter nessa igreja? Porque aí a gente vai conseguir responder a partir desse chamado que Deus tem para nós. A gente vai estar respondendo a realmente aquilo que Deus quer. E não simplesmente essa nossa ansiedade de fazer muitas coisas e fazer o tempo inteiro. Beleza? São essas duas palavras que eu queria compartilhar com você. São palavras assim de pastoreio mesmo para a igreja. Agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. No meio da Bíblia aí, no livro de Salmos.
livro dos Salmos, e você vai abrir no Salmo 133. Um salmo, para quem é familiarizado com a Bíblia, é um salmo muito conhecido. Salmo 133, um salmo curto. São 3 versos somente. E eu quero ler esse salmo junto com você. Diz assim, Salmo 133: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar juntos. Senhor, nós te louvamos, Deus, pelo privilégio que é sermos igreja. E nós nos apresentamos nessa manhã pedindo, Senhor, nos faz andar em unidade. Quando o Senhor planejou, quando o Senhor revelou o plano de edificar uma igreja, o Senhor não estava falando de prédios, o Senhor não estava falando de construções, o Senhor estava falando de um povo, de um ajuntamento de pessoas que viveriam como uma família, que viveriam como um só corpo, que viveriam, Senhor, como um organismo vivo que representa a Tua presença aqui na terra. Senhor, o que eu te peço nesta manhã é que o Senhor nos conduza nessa direção, de vivermos esta unidade onde a sua vida, onde a vida de Jesus Cristo se manifesta, Senhor. Fortalece em nós essa disposição, fortalece em nós esse empenho, Pai, de olharmos uns para os outros como família, de olharmos uns para os outros como povo, mesmo povo, de olharmos uns para os outros como parte da vida uns dos outros, como um corpo onde uma parte depende da outra para viver de maneira saudável, feliz, plena, alegre, Senhor. Que o Senhor nos conduza nesse entendimento, em nome de Jesus. Amém. Esse é um salmo que fala sobre essa bênção que é viver em unidade. E eu quero que você entenda um pouco do contexto desse salmo. Esse salmo está na coleção de salmos presentes na Bíblia, chamados Salmos de Peregrinação, ou numa expressão um pouco mais brasileira, são os salmos de romagem. Salmos que eram cantados, recitados pelo povo em suas viagens de peregrinação em direção a Jerusalém, porque naquele tempo o povo entendia que Jerusalém, e até hoje os judeus entendem assim, que Jerusalém era o lugar verdadeiro de adoração. Então, uma vez por ano, o povo de Israel, que estava espalhado nas 12 tribos de Israel, eles caminhavam de onde eles estavam em viagem para um mesmo lugar, para uma mesma cidade, chamada Jerusalém. No tempo de Davi, Jerusalém abrigava o tabernáculo, mas já no tempo de Salomão, Jerusalém começou a abrigar então o grande templo. Mas mesmo com o templo sendo destruído, muitos anos depois, Jerusalém tornou-se, aos olhos do povo de Israel, do povo judeu, aos olhos deste povo, Israel tornou-se aquilo que a gente ouve tanto falar, Terra Santa. Viagem para a Terra Santa. Essa expressão nasceu no contexto judaico, no contexto do povo de Israel, que tinha essa concepção de que Jerusalém é a terra onde a santidade de Deus se manifesta. Então nós precisamos ir lá pelo menos uma vez por ano. E existia uma data específica para que esse povo então peregrinasse em direção a Jerusalém, e o povo que estava espalhado vivesse a experiência de estar reunido em um só lugar para a adoração a Deus. E esse sentimento de unidade era extremamente relevante para o povo de Israel nesse tempo.
Em que tempo o Salmo 133 foi escrito? O Salmo 133 foi escrito pelo rei Davi. E o rei Davi mudou a realidade do povo depois de centenas de anos de muito sofrimento, e esse sofrimento atrelado ao fato do povo de Israel viver centenas de anos numa realidade de divisão. O povo de Israel, sob a liderança de Josué, quando a gente abre a Bíblia lá atrás, no início do Antigo Testamento, logo depois que Moisés morre, Josué começa a liderar o povo de Israel nas batalhas que sendo vencidas, instalariam o povo de Israel na terra prometida, na terra que Deus havia prometido através de Moisés. O povo então, quando toma a terra, chamada Terra Prometida, essa terra é dividida entre as 12 tribos de Israel. E aí nessa divisão, as 12 tribos reunidas, cada uma em sua região, elas instituíram um modelo de governo nas tribos, que foi foram chamados essas autoridades de juízes. Quando a gente lê o livro de Juízes, é esse contexto que nós estamos lendo, é o povo de Israel espalhado em 12 tribos, e se levantando no meio do povo de Israel, os juízes, aquelas histórias que muitos de nós ouvimos na escola bíblica das crianças, a história de Sansão foi um juiz, Gideão foi um juiz, Jefté, uma história horrível, né? A história de Jefté é muito triste, também foi um juiz. E nesse tempo, os juízes que se levantavam, apesar de se levantarem como líderes do povo de Israel, eles estavam tão mergulhados num ambiente distante de Deus, num ambiente idólatra, que mesmo eles sendo levantados como líderes para o povo de Israel, eles não conseguiam resgatar o povo de Israel para a verdadeira adoração, para uma vida voltada verdadeiramente para Deus. E Israel viveu anos e anos sucessivos de dominação debaixo do poder de outros povos das regiões em que eles estavam ali, em que eles se encontravam. Então o contexto histórico é de que o povo estava acostumado a viver dividido, a viver constantemente em desavença, em briga. As batalhas não eram só travadas do povo de Israel com outros povos. As batalhas às vezes eram travadas entre as tribos começavam a brigar entre si, e o povo vivia esse espírito de divisão o tempo inteiro, de contenda entre eles. Um povo que era para ser um só povo, pertencente a um só Deus, vivia como vários povos pertencentes a diferentes deuses, e isso levava eles a guerras sangrentas, a serem subjugados por outros impérios, por outros povos. E o povo de Israel vivia nesse contexto caótico, nesse contexto de guerra, de batalha, de briga, de dissensão, de desavença, de ódio uns pelos outros. E aí a história conta que o povo de Israel foi ficando cansado disso, começou a pedir um rei. E aí Deus deu o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Só que o rei Saul não foi um bom rei. E aí o rei Saul não conseguiu trazer Israel para uma unidade, para um sentimento de mesmo povo, de uma só nação, de um só Deus. Ele não foi feliz nessa missão. E aí Deus ungiu um outro rei, que foi o rei Davi. E aí o rei Davi conseguiu isso. Estou resumindo muito a história, para você entender em que contexto está escrito esse Salmo 133. E aí o rei Davi conseguiu unificar esse povo que vivia há séculos em batalhas, guerras, dissensões, brigas, desavenças, ódio, morte, assassinato, aquela coisa toda. Davi, com seus defeitos todos, para quem sabe a história de Davi, ele tinha muitos defeitos, mas ele conseguiu. Ele foi um líder que unificou o povo de Israel. O povo judeu se tornou, no reinado de Davi, se tornou um só povo. E aí em Davi pegou o tabernáculo
e trouxe para uma cidade chamada Jerusalém, colocou o tabernáculo no centro de Jerusalém e instituiu que todas as tribos deveriam se deslocar até Jerusalém, para ali em Jerusalém, como um só povo, como uma só nação, eles adorassem então o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus do rei Davi. Ele unifica. O povo espalhado passou a migrar do espalhamento para o ajuntamento. E esse movimento continua, de certa forma, até hoje. A igreja, ela é o prenúncio e também o desenvolvimento da Nova Jerusalém. A igreja é esse lugar que o povo que está espalhado pela cidade sai de onde eles estão e vem para um só lugar, para o quê? Para cultivar esse sentimento de pertencimento, de unidade. Eu pertenço a um povo, eu pertenço a um corpo, eu pertenço a uma família. E é nesse contexto histórico de migração, de peregrinação, que Davi escreve esse salmo, e esse salmo passa a ser cantado e recitado pelo povo. Então o povo saía das tribos, das regiões em que eles habitavam, em direção a Jerusalém, e durante a viagem eles iam cantando com instrumentos, com dança, eles iam na viagem recitando estes salmos, chamados salmos de peregrinação ou salmos de romagem. O que nós vamos fazer hoje é olhar para esse texto, para esse contexto, encontrando nisso uma fonte de inspiração para que eu e você fortaleçamos nosso sentimento de unidade na igreja, de unidade como irmãos, como corpo de Cristo, como igreja de Jesus. O grande pregador Charles Spurgeon disse o seguinte: a unidade cristã é boa em si, boa para nós, boa para os irmãos, boa para os novos convertidos, boa para o mundo exterior à igreja, e certamente é agradável, pois um coração amável deve ter satisfação e promover satisfação ao associar-se com outros de mesma natureza. Olha só que interessante, ele diz assim: a igreja unida por anos em serviço sincero ao Senhor é uma fonte de bondade e alegria a todos aqueles que habitam à sua volta. A igreja que vive em unidade, ela resgata essencialmente o seu papel no mundo. A gente vive num contexto hoje em que a igreja é muito mais alvo de crítica e de rejeição do que de admiração e interesse por parte das pessoas de fora. E eu acho que o caminho para nós resgatarmos esse lugar da igreja, de um povo a ser admirado, amado, de um povo que vivia como aquela narrativa de Atos 2, de 42 a 47, quando no verso 47 diz assim: e Deus acrescentava todos os dias aqueles que eram salvos, porque a igreja tinha a simpatia de todo o povo. O povo de fora da igreja olhava para a igreja e se sentia atraído pelo jeito que eles viviam, pelo jeito que eles se tratavam, pela forma que eles viviam unidos como uma família que cuidava uns dos outros. Quando nós como igreja vivemos isso, essa unidade, esse cuidado mútuo, essa comunhão, essa vida investida na vida de quem está comigo, a igreja começa a resgatar o seu papel no mundo. Por isso o grande pregador Charles Spurgeon diz isso: a igreja se torna uma fonte de bondade e alegria a todos aqueles que habitam à sua volta. São 3 versos apenas, e eu tenho 3 reflexões para compartilhar com você. O primeiro verso diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde nessa manhã é que unidade é agradável. Unidade é agradável. É óbvio, porque o texto já diz:
Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Mas a palavra agradável usada aqui nesse texto é uma palavra bastante significativa. Davi era rei, Davi era músico. E a palavra que esse adjetivo é direcionado à união, à unidade do povo, esse adjetivo agradável, era um adjetivo muito usado em 3 contextos, também dentro dos Salmos. Primeiro, um contexto que se remetia à harmonia musical. Era um adjetivo muito usado para a música bem harmonizada, para os instrumentos bem afinados. Quando os instrumentos tocavam e alguém dizia assim, que som agradável, esse adjetivo era muito utilizado para esse contexto de música, de algo prazeroso aos ouvidos, ao coração, quando as pessoas ouviam e cantavam através dos instrumentos. Um outro momento na Bíblia que é usado esse adjetivo é se referindo à doçura do mel. Eu não sei quem aqui é fã de mel, mas eu gosto muito de mel. Eu boto mel no café, eu boto mel na banana, eu boto mel em tudo que é lugar. Eu como mel puro, eu gosto muito de mel. E no texto bíblico, especialmente nos Salmos, o mel é uma referência de prazer. O salmista escreve no maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, várias vezes ele compara, né? Conhecer a palavra é mais precioso do que o mel, é mais doce do que o mel. O mel é uma referência de prazer. E esse adjetivo aqui muitas vezes é utilizado em referência a mel, a doçura do mel. O mel é agradável, a união entre os irmãos é agradável. Esse adjetivo também é muito utilizado se referindo à imagem dos campos prontos para a colheita. Numa cultura extremamente agrícola, a colheita, a fartura na colheita representava a presença de Deus, representava a bondade de Deus, representava a abundância de Deus. Então, os agricultores, quando eles visualizavam no horizonte aquele campo branco e pronto para a colheita, cheio de grãos, essa imagem, eles se referiam a essa imagem como uma imagem agradável. Uma imagem que anunciava um bom futuro, uma imagem que anunciava a presença de Deus dando provisão, dando abundância. E esse agradável é utilizado aqui para se referir união, a unidade. A unidade traz o prazer, é o que a palavra está dizendo. Unidade é experimentar o prazer de ser parte, o prazer de pertencer, o prazer de se envolver, se comprometer, o prazer de construir algo significativo, o prazer de compartilhar. E deixa eu fazer um desafio aqui para você. Ainda que nós estejamos passando por lutas individuais, você está enfrentando a sua, eu estou enfrentando a minha. E nem sempre a minha luta é a sua luta no sentido literal. Por unidade, a gente compartilha das lutas uns dos outros. Mas nós temos nossas lutas individuais. Algumas dessas lutas ninguém sabe, só a gente e Deus que sabe que estamos travando. Mas ainda que estejamos passando por lutas individuais, o fato de nós sermos cercados por um ambiente de unidade faz com que as dores sejam amenizadas, faz com que as incertezas não nos desesperem, faz com que as más notícias não dominem e consumam a nossa esperança. E eu tenho experimentado isso na minha luta, na minha questão da saúde. Tenho experimentado isso, como ser cercado de uma igreja que diz, nós estamos com você, pastor. A gente está orando por você. Como isso traz conforto. Como isso faz eu deitar de noite, dormir e dizer, eu estou sendo cuidado. Eu não preciso ter medo. Eu estou cercado de carinho, de amor. Teve um momento nesse processo em que a gente não sabia ainda que doença é essa, o que vai acontecer, vai ser rápido, vou perder os rins, vou ter que fazer transplante. Essas coisas passam pela cabeça quando a gente não tem muito conhecimento, né?
E uma coisa que me amedrontava muito é como é que vão ficar meus filhos, minha esposa, se eu faltar. É um medo, né? Eu não tenho medo de morrer, não tenho mesmo. Mas o medo que eu sentia era, e se eu morrer, como vai ficar? Como vão ficar aqueles que eu vou deixar? Né? E quando a gente é cercado de cuidado, isso vai pacificando o nosso coração. Ainda que a gente não tenha todas as respostas, e ainda que as respostas sejam piores do que a gente gostaria, a gente tem um conforto que diz assim, eu não estou sozinho. Minha família não está sozinha, minha esposa não está sozinha, meus filhos não estão sozinhos. Isso é unidade, gente. E viver isso é precioso demais. A comunidade vivendo em unidade torna-se um oásis para aqueles cuja vida se encontra em um deserto. Segundo, a unidade é preciosa. O texto diz, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Diz assim o texto. Aí, você às vezes não está acostumado com essas imagens, né, com esses contextos bíblicos, mas deixa eu te colocar um pouco dentro dessa imagem aí. Quem foi Arão? Arão foi a primeira figura sacerdotal diante do povo de Israel. Arão foi o ajudador de Moisés na liderança do povo. Moisés, a sua atuação diante do povo era uma atuação mais de liderança, de governo. E Arão passou a assumir um papel de um sacerdote, de representar o povo diante de Deus, de representar o povo ao lado de Moisés diante de Deus. Então, do ponto de vista histórico, quando a gente lê a Bíblia, Arão é considerado o primeiro sacerdote de Israel. Quando o Salmo traz, quando Davi escreve essa poesia, essa música, e traz esta imagem, ele está trazendo duas comparações em paralelo. A primeira é essa. Então Davi está dizendo assim, olha, quando vocês cantarem essa música, quando vocês recitarem esta poesia, o que eu desejo é que vocês entendam o que vocês estão afirmando. O que é essa unidade? Essa unidade é como o quê? E aí Davi usa duas ilustrações. A primeira é essa, sobre o óleo. Ele diz assim, a unidade é como o óleo. Mas não é qualquer óleo. Através da imagem, ele faz as pessoas entenderem de que óleo ele está falando. Não é o óleo de girassol, não é o óleo que a gente usa para cozinhar, não é o óleo que naquele tempo eles usavam para colocar dentro das lâmpadas e acender para iluminar a noite. Era assim que eram as lâmpadas daquela época, eram à base de óleo. Não era esse óleo. O óleo ao qual Davi estava se referindo era o óleo usado para a unção do sacerdote. E esse óleo era um óleo muito especial. Você encontra na Bíblia a receita desse óleo. Esse óleo, a base do óleo era um óleo de azeite, de oliva, mas a esse óleo extraído da azeitona eram acrescidos ervas aromáticas. E essas ervas naquele tempo eram ervas muito caras e difíceis de se conseguir. E essas ervas combinadas e colocadas dentro do recipiente com óleo e deixado um processo de cura acontecer ali, transformava esse óleo em um perfume muito caro, muito precioso e de um significado muito grande, porque esse óleo era usado para ungir o sacerdote e era usado na prática do culto dentro do tabernáculo. Os historiadores dizem que quando o sacerdote, depois de ungido, porque a unção do sacerdote acontecia em um momento somente, e aí ele exerceu o ministério dele. E no exercício do ministério dele, ele usava esse óleo na presença de Deus para aspergi-lo dentro do processo de culto do tabernáculo. E os historiadores dizem que quando o sacerdote entrava no tabernáculo e esse óleo era usado ali dentro, o perfume desse óleo se espalhava pelo acampamento.
E o povo de Deus sentia esse perfume no ar e dizia: Deus está presente, Deus está sendo adorado, a presença de Deus está se manifestando no lugar santo, no tabernáculo. E vocês sabem que existem estudos científicos, né, já consagrados, que dizem que a memória mais forte que o ser humano tem é a memória olfativa. Alguns dizem até que é porque é o caminho mais curto até o cérebro. É o caminho do nariz até o cérebro. E aí dizem que essa memória é muito forte. O cheiro, quando você entra num lugar e sente o cheiro, vem uma lembrança, vem uma sensação, vem uma emoção. Então, quando eu sinto determinados cheiros, eu lembro de momentos da minha infância, eu lembro de momentos gostosos, eu lembro da minha mãe, eu lembro de alguém, eu tenho essa lembrança gostosa. Esse cheiro habitava a memória do povo, o cheiro desse óleo. Davi está dizendo: quando vocês estão unidos, quando vocês vivem como um só povo, quando vocês saem do espalhamento e vão para o ajuntamento, esse movimento de estarem juntos é como óleo que é usado na unção. Tem um perfume especial, tem um valor especial, tem um significado especial. E dentro dessa ilustração que Davi usa, não é só sobre o óleo e o valor do óleo, mas é sobre o momento em que o óleo era usado pela primeira vez, que é o momento de unção do sacerdote. A unção não era a unção como a gente faz hoje. Aqui na igreja a gente usa óleo para orar pelos que estão enfermos, que é o ensinamento do apóstolo Tiago, e a gente usa o óleo ainda como um símbolo de consagração também. Quando a gente vai consagrar novos voluntários, especialmente na adoração, a gente usa o óleo. Só que a gente ainda é bastante batista, assim, né? Então a gente usa pouquinho óleo, a gente só meleca a ponta do dedo assim e passa na cabeça e nas mãos de quem é ungido. Mas a unção bíblica aqui do sacerdote, gente, não era pouco óleo. A descrição que Davi faz aqui, mais ou menos dá para você entender, porque a palavra usada aqui é gola. Diz assim que o óleo desce pela barba, a barba de Arão, até o quê? A gola. Quando você lê até a gola, você é levado a pensar na gola, né? Então assim, joga na cabeça, escorre pela barba, cai na gola, ok, sei como é. Só que essa gola aqui não é essa gola. A veste sacerdotal era como um vestido, e o que é chamado aqui de gola, na verdade é a barra. É aqui embaixo, a gola das vestes era o acabamento feito próximo aos pés. Então, quando Davi diz assim, é como o óleo que é colocado sobre a cabeça de Arão, escorre por sua barba, até a gola das suas vestes. Era muito óleo, porque tinha que escorrer até os pés. E por que tinha que escorrer até os pés? Porque isso era um símbolo. O símbolo de que a presença de Deus, assim como cobria todo o corpo do sacerdote, a presença de Deus cobria todo o corpo do povo. O povo, como um corpo, estava entendendo que a presença de Deus se manifestava nesta unidade. Assim como o óleo escorria por todo o corpo do sacerdote, a presença de Deus precisava se manifestar por todo o corpo, chamado povo. E é isso que Davi quer que o povo entenda ao cantar o salmo. Como é bom e agradável que vocês vivam em união. Sabe o quanto é bom e o quanto é agradável essa união? É como o óleo, aquele óleo que vocês sentem o cheiro e lembram da presença de Deus. Aquele óleo que escorre da cabeça aos pés de Arão. É como esse óleo, quando vocês vivem em unidade, a minha presença se manifesta assim. Se manifesta de maneira perfumada, de maneira que faz com que os corações de vocês se encham, que faz com que os corações de vocês se alegrem, que resgata no coração de vocês um sentido de propósito e faz vocês viverem o que eu planejei para vocês, serem um só
povo. Vocês saem do espalhamento e vivem um ajuntamento. A unidade é preciosa na vida da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, como pregador. Ouvir uma boa palavra é importante e é valiosa para a vida da igreja. Uma boa palavra é valiosa. Ter um bom momento de adoração é especial, sim, para a igreja. Sermos uma igreja organizada e bem estruturada também é algo precioso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: pouquíssimas coisas são tão valiosas na vida de uma igreja quanto a unidade, comunhão. Uma igreja pode ter uma boa palavra, pode ter uma boa música, pode ser organizada, limpa, o chão brilhando, ser até cheirosa, mas se ela for uma igreja com brigas, dissensões, fofocas, divisões, ninguém fica nessa igreja. Pode ser o pregador que for, pode ser a música que for, pode ser o conforto que for nessa igreja. Você não vai querer fazer parte de uma igreja onde as pessoas vivem se mordendo umas às outras, como o apóstolo Paulo fala sobre os Gálatas. O apóstolo Paulo fala: vocês são como cães que mordem uns aos outros. Ninguém fica numa igreja como essa. Ninguém sonha em fazer parte de uma comunidade assim. É muito valiosa a unidade. Ela dá sentido para a igreja. Ela dá propósito para nós existirmos. Então eu quero te convocar a você se levantar hoje dessa cadeira com um compromisso, sabe? De olhar com atenção e disposição de incluir as pessoas na sua vida. Buscar caminhos e ao mesmo tempo você ser aquele que inclui, mas você também abrir seu coração para buscar os caminhos para você pertencer. E existem caminhos, a gente tem pequenos grupos, a gente tem ministérios, a gente tem processos de integração, a gente tem outros ambientes que produzem outros tipos de relação, escola bíblica, a gente tem encontro dos adolescentes, encontro dos jovens, a gente tem encontro dos pré-adolescentes, a gente tem ministério infantil, a gente tem tantas possibilidades para que os relacionamentos se diversifiquem e se aprofundem. Unidade, diz o salmista, é como esse óleo precioso sobre nós. E sabe, em última e suprema instância, o óleo é um símbolo da presença de Cristo. Quando o óleo é derramado sobre alguém, esse óleo simboliza a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo. Cristo é o óleo precioso sobre nós. O óleo precioso que nos torna um só é Jesus Cristo. Ele é o elo de unidade que nos liga uns aos outros, que nos torna um reino de sacerdotes que carregam a presença e a autoridade de Deus. Por último, unidade é a manifestação da vida de Deus. Olha o que diz o verso 3. Primeiro Davi diz: é como óleo. E depois no verso 3 ele diz: é como o... Olha aí na sua Bíblia. Hoje não está no telão não. É como o orvalho. E ele diz assim: é como o orvalho do Hermon, quando desce. Olha só como Davi está criando uma imagem, que para você, que não sabe onde fica o Monte Hermon, que não sabe que orvalho é esse, que nunca viu, talvez para você fique difícil, mas para aquele povo, era uma imagem muito comum e muito admirada, era uma imagem bela, uma imagem que remetia a uma percepção de bênção, de fartura. E você vai entender por quê. Ele diz assim: é
como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Hermon é uma montanha, um monte muito alto, sob observação de um leigo é uma montanha. Tecnicamente não é uma montanha, é um monte, mas ele é muito alto e ele fica no extremo norte ao extremo norte de Jerusalém. E ele é tão alto que a maior parte do tempo o topo do Monte Hermon é congelado, tem neve. E ele fica lá norte e nordeste distanciado de Jerusalém. E esse gelo no topo, em determinadas épocas do ano, quando a temperatura sobe, esse gelo ele derrete, boa parte desse gelo derrete, e essa água começa a entranhar nas ranhuras da rocha, e ela vai descendo pelas paredes da rocha, e em lugares mais baixos da região do Monte Hermon vão se formando grandes poças de água. Essas poças de água, com o calor do sol batendo na pedra, essas poças de água evaporam. E elas evaporam, e quando encontram uma temperatura mais baixa, elas estacionam e ali forma-se um orvalho, uma névoa branca, rica em minerais e nutrientes, porque a água foi absorvendo esses minerais da parede do monte. E esse orvalho é rico em nutrientes. E então o vento vem e sopra esse orvalho, e esse orvalho viaja do norte para o sul, onde fica a região dos montes de Sião. Numa região desértica que quase não chove, o que torna as plantações de Israel plantações frutíferas. E todo mundo fica se perguntando assim: como é que pode plantar laranja no deserto e a laranja ser boa, doce? Como pode isso? É porque existe um mecanismo em que esse orvalho do Hermon ele desce até o sul e vai se espalhando pela terra, sem que o homem consiga perceber, e ele vai nutrindo essa terra, e essa terra se torna frutífera apesar de ser um deserto. É essa imagem que Davi está dizendo para o povo: quando vocês vivem em unidade, vocês se tornam esse orvalho que espalha a vida no deserto, que transforma o deserto de alguém em um lugar frutífero. Quando o meu povo vive em unidade, este povo é como o orvalho do Hermon. Esta unidade é como o orvalho do Hermon, que leva a vida do norte para o sul. O texto diz: ali, o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. O povo então entende. O povo cantando isso entende. Nós entendemos o valor de sermos um povo. Nós entendemos a preciosidade que é vivermos em unidade, darmos as mãos uns para os outros, olharmos dentro dos olhos uns dos outros e sermos parte da vida daquele que a gente segura na mão, daquele que a gente olha nos olhos. A luta dele é a minha luta, a dor dele é a minha dor, a alegria dele é a minha alegria, o riso dele é o meu riso. Nós somos uma família, um corpo, um povo. Nós vivemos em unidade, e eu quero viver isso porque eu entendi o valor disso. Eu entendi que essa unidade é como a presença de Deus manifestada na autoridade de um sacerdote, é como esse óleo que se espalha por todo o corpo de um sacerdote. A presença de Deus vai se espalhar também por todo o povo, que se nós vivermos em unidade. Eu entendi
que se vivemos em unidade, a vida manifestada e espalhada sobre a terra, como acontece com o orvalho do Monte Hermon, essa vida vai se espalhar também a partir de mim para aqueles que estão ao meu redor e a partir da igreja sobre o mundo, porque o mundo está em um deserto na alma. E a igreja precisa ser esse orvalho que é soprado por Deus sobre o deserto, levando vida onde antes não havia. Se eu e você entendemos esse chamado para unidade, se eu e você entendermos esta comunhão como um pilar onde nós vamos firmar a nossa vida em família, a nossa vida como igreja, a nossa vida toda firmada em um desses pilares, comunhão, unidade, nós vamos resgatar aquilo que Deus nos chamou para ser, aquilo que Deus chamou a igreja dele, aquilo que Jesus chamou a igreja dele a ser. Assim como o óleo é Jesus, o orvalho também é Jesus. Jesus é esse orvalho sobre nós e que nos torna orvalho também sobre a terra, sobre o mundo. O orvalho que sai de um alto monte ao norte e espalha a vida até os montes ao sul, é o Cristo que deixou a sua glória para habitar entre nós, para manifestar sua vida sobre nós, em nós e através de nós, para o mundo. Jesus chamou seus discípulos no capítulo 13 do Evangelho de João e disse: o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Esse é o mais forte testemunho que os discípulos de Jesus podem carregar, é o quanto nós nos amamos. Se nós nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, nós vamos ser óleo sobre o povo. Nós seremos um orvalho sobre a terra, se nós vivermos em união. Eu quero terminar essa mensagem convidando você a ficar de pé. E eu acho que eu pensei nisso um pouco pelo desejo que está no meu coração, de convidar você a dar as mãos para a pessoa que está do seu lado. Nós formarmos uma grande corrente aqui de mãos dadas. Sintam-se também segurados pela minha mão nesse momento. Deus nos chamou para experimentarmos isso de maneira verdadeira, real. Não só como uma dinâmica no final de uma mensagem. Mas Deus te chamou para você olhar e enxergar as pessoas a quem você está dando a mão como parte de você, como parte da sua vida. Viver isso, experimentar isso, começa com a simples disposição de não ir embora imediatamente. Não vá embora correndo. Esse lugar aqui é para você ficar. A gente fala assim, a gente quer ser a igreja da sua vida. Como é que a gente vai ser a igreja da sua vida se você não quer viver aqui? Se você não quer trocar um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma oração. Então, eu quero desafiar você hoje a não ir embora correndo. Se você normalmente vai embora correndo, não vai embora correndo. Abraça alguém, sabe? Ou se deixa ser abraçado. E aí vai o outro desafio. Você que já é muito assim, já soltinho, para de abraçar quem você sempre abraça. Abraça alguém que você nunca abraçou. Sorri para alguém que você normalmente não troca um sorriso. Faz disso uma resposta para Deus. Senhor, eu entendi quão preciosa é a união. Quão preciosa e quão agradável é que nós
vivamos em união. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos pelo chamado lindo que o Senhor nos deu de sermos um povo, uma nação, um corpo, uma família. De uma maneira alegre, leve, gostosa, nos faz cuidar disso. Cuidar como algo muito precioso para nós mesmos, Senhor. É um dos nossos pilares como igreja, comunhão. E nós queremos mesmo cada vez mais fortalecer nossos pilares, Senhor. Porque a gente entende que é fortalecendo esses pilares que nós vamos cumprir o teu chamado para nós. Então fortalece isso no coração de cada um e fortalece isso na nossa experiência de comunidade. Que a gente viva mesmo quão preciosa e quão agradável é esta união. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar por um instante, nós estamos caminhando para o fim. Eu quero primeiro falar, se você está nos visitando e você hoje sentiu o desejo de conhecer mais sobre Jesus, de conhecer mais sobre essa igreja, a gente quer te convidar a preencher uma ficha que tem aí na cadeira que você está sentado, na cadeira à sua frente, para a gente chegar até você e poder te ajudar nessa decisão de conhecer mais a Jesus, conhecer mais a igreja. Nós queremos saber quem está nos visitando aqui hoje. Você só precisa fazer um gesto, só erguer sua mão assim, dizendo: hoje eu estou conhecendo vocês, estou conhecendo essa igreja, e a gente quer te presentear com o nosso material que a gente gosta de compartilhar com os visitantes, para que vocês se sintam queridos, bem-vindos. Hoje é Dia dos Pais. E nós combinamos de trazer as nossas crianças aqui à frente para orar pelos pais. Então, vou pedir para o pessoal do Kids entrar aí com as nossas crianças. E os nossos pais presentes ficarem de pé. Fiquem de pé aí, papais presentes. Nós temos muitos pais presentes. Pode vir, criançada, aqui, ó. Fica todo mundo aqui, ó. Vai para lá, passa, vai indo para lá, para caber todo mundo. Isso, vem. Pode vir, ó. Vem para cá. Pode vir. Vem, Sarinha, vem. Isso, muito bem. E as nossas crianças vão orar pelos nossos pais. Então eu queria pedir que os pais se deslocassem até aqui à frente, para perto das crianças. Se seu filho estiver aqui, sua filha estiver aqui, você pode ir em direção a ele, a ela, tá bom? Se não está, fique aqui, porque as crianças vão orar por todos os pais, tá bom? Então venham aqui. Isso. Vamos orar, gente. Igreja, estenda sua mão na direção dos pais aqui. Crianças, vamos orar pelos papais? Vamos. Fechem seus olhinhos aí. Coloca a mão na cabeça do papai. Ora por ele, abençoa a vida dele. Senhor, nós abençoamos nossos pais, os pais presentes aqui nesta manhã. Nós, Deus, estendemos nossas mãos sobre a vida de cada um. Aqueles que estão com seus filhos pequenos aqui, aqueles que já estão com seus filhos criados, aqueles que já são avós, todos os pais presentes aqui. Nós bendizemos este dia em que nós nos voltamos para agradecer e abençoar a vida dos pais. Este é um dia bendito, em nome de Jesus. Que a tua bênção, Pai, seja rica e abundante na vida de cada um desses homens que o Senhor tem colocado nas nossas casas e na nossa igreja. Que eles sejam, Pai, conduzidos em sabedoria, que eles sejam referência e exemplo para aqueles que vêm após eles, seus filhos, seus netos, que eles sejam referência de
piedade, de devoção, de dependência do Senhor, e que através da vida deles esta igreja seja abençoada, a nossa cidade seja abençoada, a nossa nação seja abençoada, através de homens de valor, de homens cujo caráter dia a dia tem sido moldado pela presença de Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Parabéns, feliz Dia dos Pais. Deus abençoe a todos. Tenham uma semana cheia da presença de Jesus. Vão em paz. Até o próximo domingo.